Queridos, essa palavra o Senhor me deu ela no final do mês de maio. Eu estava passando as minhas roupas e eu comecei a orar. Eu falei, Deus, me dá uma palavra sobre aquilo que o Senhor tem para a tua igreja, para a tua casa. E Ele me lembrou de algo muito forte. E hoje, à tarde, eu sentei e falei, Deus, eu preciso fazer com que isso se torne uma palavra, né? Eu só fui pegando o que Ele estava me dizendo. E eu comecei a mexer, enfim, saiu a palavra daquilo que o Senhor tem para nós essa noite. Se eu posso dar um título para essa palavra é Falta Pão na Casa do Pão. Abra sua Bíblia em Ruth, capítulo 1. Versículo 1, do 1 ao 22. Nesse capítulo 1 de Ruth, é uma dos textos mais usados para casamento. Eu nunca vi um povo que põe tanto esse versículo como base do convite de casamento. Mas há uma propriedade muito grande nesse versículo. Diz assim, na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Emeleque, e sua mulher Noemi, e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Era efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfã e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem os seus filhos, seus 2 filhos e sem o seu marido. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para sua terra. Noemi era de Belém. Assim, ela com suas 2 noras partiu do lugar aonde tinha morado. Enquanto voltava para a terra de Judá, Belém de Judá, disse-lhe Noemi, vão, retornem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar de outro marido. Então deu-lhes um beijo de despedida, mas elas começaram a chorar alto e lhes disseram, não, voltaremos com você para junto do seu povo. Disse, porém, Noemi, voltem, minhas filhas, por que viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão, estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que me casasse esta noite, depois desse à luz filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar alto de novo. Depois Orfã deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi aconselhou, veja sua concunhada, essa está voltando para o seu povo e para o seu Deus, volte com ela. Ruth, porém, respondeu, não insistas comigo que te deixes e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Aonde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Aonde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa, que não a morte me separe de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Prosseguiram, pois, as 2 até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Mas ela respondeu, não me chame Noemi, melhor que me chame de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Fecha teus olhos. Pai, eu te peço que o Senhor fale conosco essa noite. Que possamos entender que a casa do pão, por muitas vezes tem faltado pão. Mas que possamos ser famintos pelo Senhor
e que possamos mudar a realidade da tua casa, Senhor. Que possamos ser nós, Deus, os padeiros que vamos fazer pão novamente, para que a glória do Senhor venha novamente sobre a tua casa. Nós te pedimos e nós te oramos, e nós te engrandecemos essa noite. Que a palavra do Senhor seja viva e eficaz essa noite. Que ela penetre os corações, que ela alcance os corações essa noite dos teus filhos. Em nome de Jesus. Amém. É um tema muito difícil de se pregar. Quando se fala de casa do pão, algumas pessoas param e questionam, como assim? Eu não sei quantos já tiveram a experiência de passar fome. A fome é uma das experiências mais dramáticas na vida de uma pessoa. Ela produz inquietação, desespero e até mesmo morte. Belém de Judá também estava enfrentando um tempo de fome. A terra que manava leite e mel estava agora assolada pela fome. Porque aquele tempo era o tempo de juízo de Deus. Era o tempo de chamar o povo ao conserto. Uma época em que o povo, com frequência, se desviava dos caminhos do Senhor. Você vai ver isso lá em Juízes 21, 22. Se eu posso resumir esse tempo, eu vou resumir esse tempo em bênção e prosperidade, mas também um tempo de apostasia, um tempo de castigo, um tempo de arrependimento, um tempo de bênção, um tempo novamente de apostasia e um tempo de castigo de Deus. Por muitas vezes, estamos sem o pão. Quando já foram na padaria, procurar, no Goiás a gente fala que é pão de sal, aqui é pão francês, né? Pão de sal. Quando já foram na padaria, chegou e falou assim, tem pão francês? E o padeiro veio e falou assim, não tem pão francês. Alguém já chegou e teve essa experiência? O que você fala? Pode fechar a padaria, não tem o pão mais famoso? A mesma coisa é a igreja. Quantas vezes chegamos na igreja e encontramos ela sem o pão? Encontramos ela sem o alimento. Houve fome em Betel. A casa do pão ficou sem pão. Betel significa casa do pão. Mas houve falta do pão na casa do pão. Houve fome em Belém. Não havia mais pão. As pessoas saíam em busca desse pão e não encontravam o pão. E esse é o retrato da nossa igreja hoje. Não digo nossa comunidade, mas eu digo nossas igrejas hoje. Estamos na época em que procuramos pão e não encontramos pão. Encontramos mais do homem e menos de Deus. A igreja também é a casa do pão. As pessoas estão famintas. Muitas pessoas buscam Deus na igreja, mas não estão encontrando Deus na igreja. Porque elas estão encontrando mais do homem e menos de Deus. Há muitos famintos de outras coisas e não famintos da presença de Deus. Buscam conhecer a respeito de Deus, mas não de conhecer a Deus. Posso ter muitas informações sobre Deus, mas não ter intimidade com Ele, não conhecer Ele e não comer do pão que Ele me proporciona. A nossa geração é a geração que vai à casa do pão e não encontra pão. Por muitas vezes estamos chegando nas nossas igrejas e não estamos encontrando. Estamos famintos. Só vemos o reinado do homem. Precisamos ter fome de Deus. Você tem fome de Deus? Você tem ansiado por Deus? O seu coração tem ansiado pela presença de Deus? A maior necessidade da igreja hoje é da presença de Deus. A maior necessidade hoje é da glória de Deus, é da manifestação de Deus no nosso meio. A maior necessidade hoje é de pão na casa do pão. Por quantas vezes entramos na casa do pão e não encontramos? E aonde está o erro? Está em nós, pastores? Ou está em nós também, membros que não buscamos a Deus? Que não sentimos fome por Deus? Viemos para a igreja, para um clube social. Viemos para a igreja para analisar como o pastor prega.
E não viemos para a igreja para buscar a presença de Deus. Quando falta pão na casa do pão, as pessoas deixam a casa do pão. Quando começa a faltar pão francês na padaria, o povo para de frequentar. E ela vai fechando. Pessoas famintas deixam a casa do pão quando não há pão. Aconteceu isso com Emeleque, Noemi, Malom e Quilion. Abandonaram Belém. Eles fugiram da casa do pão com medo da fome. Eles saíram guiados pela visão humana e não pela fé que o Senhor deu a eles. Eles buscaram novos horizontes de saciar a sua fome física. A razão que eles deixaram a casa do pão era que não havia. Uma pergunta surge em meu coração: por que as pessoas têm deixado a igreja? Ou não vêm mais à igreja? E a resposta é simples: porque não têm encontrado pão na igreja. É uma palavra para nós pensarmos, para nós refletirmos. As pessoas estão buscando desesperadamente um lugar onde a fome delas será saciada, aonde elas vão ter as suas necessidades satisfeitas. A igreja hoje não tem sido esse lugar, por isso que várias pessoas têm buscado em tantos outros lugares, em centros espíritas, em leituras de mão, em retiros, que vai para aquele lugar que você vai ter um retiro espiritual, e você vai encontrar Jesus lá. Usam aqueles cristais para ver se tem mais ligação com o Altíssimo. Começam a fazer várias outras coisas para buscar alimento, mas tudo vazio. Porque na verdade, o lugar que precisa ter pão é aqui. É aqui que as pessoas precisam ser alimentadas. Temos anunciado que em Betel tem pão, mas quando as pessoas chegam em Betel, elas só encontram migalhas que caem das nossas mesas. Falamos sobre Deus fez e aonde Ele esteve, mas podemos dizer pouco sobre o que Ele está fazendo entre nós, porque nós não estamos mais buscando a Deus, e a culpa não é de Deus, a culpa é nossa. Porque quando nos reunimos, não buscamos mais a presença de Deus. Não buscamos mais a face de Deus. Cada vez mais falamos da glória de Deus, cobrindo a terra, mas quando ela vai fluir pelas ruas da nossa cidade, se aqui dentro da igreja, ela não pode fluir muitas vezes. Se não há pão na casa do pão, os famintos buscarão em outros lugares para saciar a sua fome. Quantas pessoas saíram da igreja para buscar pão em outro lugar? Você conhece alguém que fez isso? Em vez de buscar a Deus, elas fogem. Foi o que aconteceu com a família de Noemi. Na hora da crise, não podemos abandonar a casa de Deus, mas nos humilharmos, nos voltarmos para Deus e nos arrepender e pedir: Deus, restaura a casa do pão. A igreja precisa ser restaurada. Igreja, eu e você, a noiva. Precisamos ser restaurados. A solução não é eu deixar a igreja, buscar novos rumos, novas teologias, novas experiências. A solução é me prostrar diante dele e buscar a sua face. Me prostrar diante da sua face e dizer: Deus, eu preciso de ti desesperadamente. O salmista Davi fala: como a corça suspira pelas águas, assim a minha alma suspira por ti. Vocês já viram a corça com sede? Gente, ela começa a gritar mais alto que você possa imaginar. Eu vi essa ilustração na música dos Filhos do Homem. E ela começa a ficar desesperada porque ela precisa de água. Esse mesmo desespero que a corça tem pela água, nós precisamos ter por Deus. E a nossa geração não tem tido fome de Deus. Precisamos da glória de Deus. Precisamos de Jesus. Mas muitos procuram alternativas no mundo.
E essas alternativas são mortais. O nome Elimeleque significa o Senhor é meu rei. E Noemi, ditosa e feliz, em vez de enfrentar a crise, foge da crise. Seus nomes revelam confiança, mas eles fraquejam e buscam um atalho para a solução da crise, o atalho da fuga. Quantos estamos fugindo de Deus? Quando Belém ficou vazia, as pessoas se viram obrigadas a procurar o pão da vida em outro lugar. Elimeleque perdeu sua vida buscando a sobrevivência. Ele perdeu seus filhos buscando segurança para eles. Eles encontraram a sepultura aonde procuravam um lar, que foi em Moabe. Eles puderam evitar a fome de Belém, mas não a morte em Moabe. Quantos de nós estamos em Moabe? A nossa geração está em Moabe. Eu li um livro para a juventude, falando que nós precisamos tirar nossa juventude de Moabe e levar para Belém. Aí, esse segundo semestre, o Respire Vida vai para Belém. Se vocês quiserem se juntar àquilo que Deus está falando conosco, nós vamos começar a ir para Belém. Esses jovens vão sair de Moabe. Eles vão sair do lugar de morte. Aonde eles pensaram que ia ser preservada a vida. Eles perderam a vida. Moabe é um lugar cruel. Moabe significou para Noemi doença, pobreza, morte do marido, viuvez, a perca dos filhos. Moabe furtará seus filhos e os sepultará antes do tempo. Moabe separará você de seu cônjuge. Moabe roubará toda a vitalidade que há em você. Moabe deixará sua alma cheia de amargura. O preço cobrado em Moabe é muito caro. Lá as pessoas pagam com seus casamentos, seus filhos e sua vida. Noemi partiu feliz para Moabe, achando que ia resolver o problema, mas voltou para Belém, pobre, amarga e machucada. Elimeleque fugiu da fome, mas não conseguiu fugir da morte. Ele escapou da fome, mas não escapou da morte. Quantos de nós achamos que estamos escapando da fome, mas estamos indo para um lugar de morte? Quantos de nós estamos perdendo nossas famílias em Moabe? Achando que estamos salvando. A Bíblia fala que aquele que achar que ganhou sua vida vai perdê-la. Quantos de nós estamos em Moabe hoje? Perdendo as nossas famílias. Estamos machucados, amargos. Não adianta fugir de Belém, fugir da fome. A fuga não vai te curar, a fuga não vai te saciar a sua fome. A fuga só vai te matar, só vai te tirar do objetivo principal, que é Cristo. Há um rumor que chega até Moabe. Há um murmúrio que percorre as nossas cidades, ruas e becos. O murmúrio dos famintos. Somente um desses ouvisse o boato, voltou pão em Belém. A notícia logo se espalharia, como uma onda de eletricidade, na velocidade de uma luz. A novidade sobre o pão em Belém correria de casa em casa, de um lugar para outro lugar, instantaneamente. Os famintos simplesmente ouviriam a notícia. Não é uma farsa. A casa do pão, realmente existe pão. A glória de Deus está voltando para a igreja. Mas sabe quando isso vai acontecer? Quando a igreja sair de Moabe e voltar para Belém. Quando sair os rumores para as pessoas, voltou pão. Não é um rumor de uma festa. Não é um rumor de um pregador novo num recinto. É o rumor de dizer, a presença de Deus voltou para esse lugar. Eu li o livro, nesse livro que eu li do pastor Naor Pedrosa. Gente, que homem.
da Igreja Videira de Goiânia. A pastora Luiz era o pastor presidente da igreja. Eu indico vocês a conhecer a Igreja Videira. Entra no YouTube e conheça. Um homem riquíssimo na palavra. E ele disse algo, se eu não me engano, eu não vou dizer os números exatos, porque foram muitos, mas eles começaram com 350 jovens. E hoje tem 100 mil jovens. E o Naor escreve, sabe qual foi o segredo para a nossa juventude chegar onde nós estamos hoje? Não foram as festas, não foram as coisas, foram quando eu me reuni com o meu povo e comecei a clamar ao Senhor e comecei a jejuar e tirei eles de Moabe e levei para Betel. O que resgatou a juventude foi sair de Moabe e ir para Betel. E é uma coisa que eu sempre disse, o que Deus fez para o Respire Vida não são as festas. Por isso que não tem festa, gente. Vocês não ouvem rumores de festa no Respire. Porque eu não vou fazer festa. Eu vou fazer com que esse povo saia de Moabe na adoração, na intercessão, no dobrar o joelho diante de Deus e ir para Betel e conhecer a Deus. Os nossos jovens não me pedem festa. Sabe o que eles me pedem? Lari, me abençoa para ir para o F-Hop. Há uma semana nós enviamos um jovem para o F-Hop. O filho da Ruth. E eu tive o privilégio de fazer a indicação pastoral dele. Isso é um privilégio para um pastor. É enviar o seu discípulo para conhecer mais a Deus e ser mais apaixonados por Deus. Quando a Larissa do Nelson foi para o Chile, ela, pastor, eu estou indo, mas eu estou indo lá para estudar, mas eu estou indo para outra coisa, para levar o nome do Senhor para aquele lugar. Me abençoa, me cobre. Larissa, você está sendo abençoada. E nós nos falamos. Os nossos jovens não me pedem festa. Eles pedem uma roda, um violão e a presença de Deus. Eles estão pedindo para voltar para as comunidades ribeirinhas. E não é para o Auê, não. Enquanto a gente fazia o almoço, eles se juntavam numa roda e começavam a tocar e a chamar a presença de Deus, gente. Eu olhava, cadê os meninos? Está tudo lá na roda. Eu, Jesus, eu preciso dar ajuda. Está todo mundo lá cantando. Eles não me pedem arruaça. Eles me pedem que a presença de Deus venha. Eles vão sair de Moabe, todos eles, e vão para Belém. As pessoas vão ouvir rumores desse lugar, como que a presença de Deus aqui está. Que a glória de Deus voltou para esse lugar. Que ela é palpável. Teve uma garota que estava conosco, eu não me lembro o nome dela. E ela estava meio desviada. E ela disse para nós, lá no momento que a gente fez a abertura para as pessoas compartilhar, falou, eu só quero deixar claro algo para vocês. Ela não é daqui. Ela disse, quando eu entrei no Respire Vida, não sei se o Tarcelô lembra, eu senti a presença de Deus naquele lugar. Eles só entraram aqui para orar. Ah, gente, meu coração salta de alegria quando eu ouço isso. Quando os nossos jovens falam, Lari, eu fui tocada essa noite pela palavra. O Espírito Santo me tocou. Essas maiores experiências com Deus não é quando a banda está completa. É quando o violão se toca e um carrom e a glória de Deus é revelada para eles. É Belém, gente. Belém não precisa de muito barulho, não. Belém precisa de prostração, de clamor. Quer saber quando as pessoas começarão a entrar pelas portas das nossas igrejas? Quando tão logo elas saberem que a presença de Deus está aqui. E quando a glória de Deus estiver brilhando aqui, não teremos que colocar anúncios em rádio, jornais, em televisão, não precisa. Quando a presença de Deus está nesse lugar, estiver nesse lugar, as pessoas vão dizer, ali tem pão. Aconteceu isso numa casa, na Rua Azusa. Gente, não saiu anunciando. Olha, está acontecendo avivamento na Rua Azusa, no país de Gales. Não saiu se falando disso, só disse algo. Está acontecendo, eu ouço o barulho, o povo começou a ir. Quando as pessoas ouvirem que aqui há pão, que aqui há a fartura do pão, elas vão chegarem aqui.
Quando há pão na casa do pão, as pessoas acompanharão você até a igreja. Essa geração, assim como Ruth, retrata os perdidos. Está prestes a acompanhar Noemi, que são os pródigos, dizendo: se você ouvir que há pão lá, então eu irei com você. Aonde quer que você vai, eu irei. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será meu Deus. Se você ouvir rumor que ali há pão, eu estou contigo, e não abro. Sabe quando as pessoas vão permanecer com você? Quando elas provarem do pão, que é a presença de Deus, que há na sua vida. Quando Ruth ouviu que o pão estava de volta em Belém, ela se levantou de sua tristeza para ir à casa do pão. Ruth tornou-se a avó de Davi. Davi é o símbolo do rei messiânico. Davi nasceu na casa do pão. Mas Ruth também fez parte da genealogia de Cristo. De devastada, de órfã, Ruth casa com Boaz. Eu acho lindo a história de Boaz com Ruth. Ela começa a catar os restos que caem vamos dizer, das sacolas das suas servas. Aí Boaz ouve a história: olha, tem uma nova pessoa aí. E ele olha para Ruth, e ele fala: deixa cair mais. Aí vai caindo, e ela vai catando. De repente Boaz olha, e Ruth não começou a mostrar o seu corpo. Ruth não se mostrou para Boaz. Ela simplesmente só catou o que caía das colheitas. E ela encontra o favor do rei. A obediência de Ruth e o ato do retorno à casa do pão fez Ruth parte da genealogia de Cristo. Órfão foi embora. Quantos de nós estamos saindo da genealogia de Cristo porque não queremos voltar para Belém? Preferimos Moabe. Preferimos ficar num lugar que vai nos matar. Eu tenho falado muito nessa geração. Se os nossos jovens e adolescentes entenderem o que é a presença de Deus, eles têm tudo na mão. Quando eu deixar com que o Espírito Santo me toque e me transforme, é impossível quem está do meu lado não ser contagiado com isso, porque é como se fosse uma onda. Precisamos voltar para Belém. Precisamos providenciar o pão. Você não tem que culpar a igreja, os seus pastores. Culpe você. Porque o nosso grande erro é igual Eva. É igual Adão, perdão. Adão vira e fala assim, primeiro Eva fala: a culpa é da serpente. Adão fala assim: a culpa é da mulher que o Senhor me deu. Não, a culpa foi minha mesmo que caí. A culpa é minha que fugir. Quantos de nós estamos fugindo de Deus? Quantos de nós estamos fugindo do medo, da fome, da escassez? Ei, gente, quando Deus tira o povo do Egito, Ele faz uma promessa, que Ele ia sustentar. Aquele povo ainda não acredita, mas ainda Ele faz algo extraordinário. O pão desce do céu, o maná desce do céu, diariamente. Você já parou para pensar por que Ele mandava o maná diariamente? Alguém já parou para pensar sobre isso? Ou já leu na Bíblia sobre isso? João 6 fala sobre isso. Quando o maná cai diariamente, Ele diz para nós o seguinte: a porção é diária. No Velho Testamento, o maná significa Jesus. Porque no Novo ele vem como pão vivo, que desce do céu. João fala sobre isso em João 6. E ainda ele diz assim: olha, os seus antepassados não entenderam. Eles não entenderam por que eu mandei o maná. Mas eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele é o pão vivo que desce do céu todos os dias para te alimentar. E por que você insiste em permanecer em Moabe?
Por que você ainda insiste em permanecer no lugar de morte, de destruição, de escassez? Aparentemente Moabe é lindo, mas a essência de Moabe é uma essência de morte. O Salvador veio de Belém, a terra do pão. Acho isso lindo. O pão vivo vem da casa do pão. Nosso resgatador vem da casa do pão. Duas coisas acontecem quando o pão da presença de Deus é restaurado na igreja. Noemi voltou para Belém. Nós voltamos para Belém. A igreja ficará cheia quando as pessoas souberem que encontrarão pão com fartura na casa de Deus. Não haverá mais bancos vazios. As pessoas terão pressa de vir até a casa do pão. Elas virão famintas, sedentas, elas sentirão fome pela palavra de Deus. A Bíblia fala que se você pega o pergaminho e coma, se não me engano é Ezequiel que fala sobre isso, pega o pergaminho e coma dele. As pessoas vão ouvir, olha, tem pão para você. Eu não sei aqui quantos leram Caçadores de Deus, alguém já leu? Vocês nunca leram Caçadores de Deus, Tommy Tanner? Meu querido, você precisa ler Tommy Tanner. Esse livro é antiquíssimo. Eu li ele, eu tinha 12 anos. Queridos, a presença de Deus foi narrada naquele lugar de algo extraordinário. Eu li aquele livro 5 vezes. Eu fiquei apaixonada. Sabe por quê? Ele conta de uma experiência que ele teve na igreja, que ele era pastor, se eu não me engano. As pessoas começavam a cair de joelho no estacionamento. Elas abriam a porta, elas caíam de joelho. Elas não conseguiam chegar até o altar, porque a presença de Deus era tão real naquele lugar, que eles não conseguiam chegar perto do altar. Até que um dia caiu um fogo do céu e o altar foi rachado no meio. Pela presença de Deus. O culto da manhã, ele era ligado com o culto da noite. E o povo não ia embora no culto da noite. As pessoas ficavam prostradas. Isso é real, isso não é uma historinha de fábula. Sabe por quê? Aquele povo tinha fome e sede de Deus. Hoje nós ficamos olhando o relógio. Há quanto tempo a pastora está pregando? Queridos, o dia que a Shekinah do Senhor for revelada em nossas igrejas, nós não vamos ficar de pé e nós não vamos conseguir permanecer sentados. O lugar que nós vamos encontrar é prostrados. Eu lembro, esse livro me pegaram ele, eu emprestei, o irmão nunca me devolveu, que Deus abençoe ele com o livro até hoje. Mas eu lembro que eu lia o livro e as lágrimas rolavam, porque eu falava, Deus, eu quero que a minha geração experimente esse mover de Deus. E nessa época, nós estávamos como adolescentes na igreja, 150 adolescentes. E foi a época que a gente fazia acampamentos. E eu tinha uma experiência muito linda com Deus nesse acampamento, lá no Renascer. O pastor começou a pregar, e eu lembro que eu estava sentada, eu fui parar no chão. Ninguém pôs a mão em mim, ninguém precisou pôr a mão em mim. Caí prostrada no chão. Aí veio o intercessor para tentar me pegar. Quando ele encostou em mim, ele caiu. Aí quando veio outro intercessor encostar nele, ele caiu. E de repente estava todo mundo caindo no chão, porque a presença de Deus era tão palpável naquele lugar, que ninguém conseguia ficar de pé. Eu nunca me esqueço da cena de ser tocada por Jesus naquele dia. Nós começamos o culto, era 9 da manhã, nós saímos do templo, 3 da tarde. Parecia que nós tínhamos acabado de começar o culto. Eu vivi isso. Eu experimentei quando a Shekinah do Senhor toca em nós. Há quanto tempo não experimentamos a presença de Deus? Há quanto tempo? Precisamos restaurar isso na igreja. Precisamos ansiar mais por Deus. Precisamos gerar nessa cidade pessoas famintas por Deus. Nós precisamos dizer a elas se existe pão na casa do pão e dizer, vai lá que você vai encontrar pão, porque o pão que está lá é o pão vivo que desce do céu diariamente. Se Deus realmente se manifestar com poder em nossas igrejas, podem ter certeza que os rumores
vão espalhar, e os famintos vão vir para esse lugar, e será espalhado na cidade. Olha o que Deus está fazendo com aquele povo. Aí eu volto a dizer o que Deus fala em Salmo 126, grandes coisas fez o Senhor a esse povo, por isso eles estão alegres. Quando há pão na casa do pão, as pessoas vão dizer, vão lá, porque há pão, e não há mais do homem, há de Deus. Se você vê os grandes reformadores do Evangelho, quando começava o movimento, quando a Shekinah de Deus tomava o altar, eles sentavam, eles saíam de cena para deixar com que Cristo reinasse. A nossa geração hoje, quando começa aquele rumor, o Espírito Santo ele pega o celular e começa a gravar para dizer assim, olha o que Deus está fazendo através da minha vida. Longe de mim ser assim. Todas as vezes que eu prego, os meus pais ouvem minha palavra, aí eles me ligam, lembra de algo, tudo que você pregou, tudo que saiu da tua boca, foi Deus que te deu, você não é nada. Porque é Ele. É Ele. Se você pegar John Wesley, se você pegar John Knox, se você pegar todos os reformadores da história, você vai ver que todos eles, quando o Espírito Santo pegava, eles saíam e diziam, porque é o nome de Jesus. É a bandeira dele. Que os famintos se acheguem aonde está. Mas que o nome de Jesus seja levantado. Que o nome de Jesus seja estabelecido nesse lugar. Mas um dilema sai do nosso coração. Porque hoje as pessoas não procuram mais as igrejas. É porque os famintos têm sido frustrados. Falamos a presença de Deus, mas o pecado escreveu em nossos umbrais as portas, e cabode, foi-se a glória de Deus nesse lugar. E eu te faço uma pergunta, será que na casa do pão essa noite, tem tido pão fresco para matar a fome do sedento? Será que você tem sido a pessoa que procura a presença de Deus? Ou será que a tua vida está sendo tomada pelo pecado? Esse lugar é lugar de saciar a fome do sedento, de saciar a sede do sedento. É daqui que vai fluir rios de águas vivas. É desse lugar que vai gerar cura. É desse lugar que as pessoas serão curadas, transformadas, restauradas. E agora eu quero te perguntar uma coisa, você é esse manancial de águas vivas, qual é a água que está saindo de você, manancial? Porque de uma fonte não pode jorrar duas águas, ou é água doce, água que traz vida, água que cura, água que restaura, água que produz vida, ou se você é água amarga, você tem que parar de jorrar essa água e jorrar Cristo. A casa do pão precisa ter pão. E você é a igreja do Senhor. É você a igreja que precisa ter pão. É você que precisa ser também alimento para aquele que está do teu lado. Quando o faminto olha para você, o que ele vai encontrar em você? Uma fonte de esperança? De dizer, ali está quem vai matar a minha fome. Ali está o caminho para a minha fome ser saciada. O Senhor nessa noite quer dizer para você algo. Não deixe nos seus umbrais escrito e acabou. Mas deixe escrito, aqui tem presença de Deus. A glória não pode ser mais levada das nossas vidas, das nossas casas, das nossas igrejas. Precisamos buscar o Senhor. Chega de brincar com Cristo. Chega de brincar na casa do pão. Chega de chegar aqui só fazer oba-oba. Aqui não é lugar de fazer oba-oba. Aqui é lugar de dizer a presença de Deus é palpável. Aqui é lugar de cura. Aqui é lugar de transformação. Aqui é lugar de trazer as pessoas que estão precisando de cura. Ah, queridos. Aonde nós estabelecemos a casa de oração, a casa de Deus, tem que ser lugar de cura. Pessoas têm que ser libertas. A nossa fome tem que ser saciada.
Se eu não parar para comer dele, eu não vou conseguir prosseguir. Ele é oásis no meio do deserto. Ele é água fresca num dia tão quente. Ele quer que você o conheça. Que o seu coração seja tomado por ele. Não adianta vir à igreja se você quer permanecer em Moabe. Se você hoje está em Moabe, saia de lugar de morte e vá para Betel. Lugar de vida. Lugar de matar a fome do sedento. Lugar de ter pão. Em Moabe, que sonhos são frustrados. Mas é em Betel que sonhos são restaurados. Famílias são curadas. A fidelidade de Ruth com Noemi fez com que ela encontrasse o favor do rei. E a atitude de Noemi de retornar à casa do pão é a atitude de dizer: reconheço que eu errei. Volto amargurada, machucada. Mas pelo menos eu volto de onde eu nunca deveria ter saído. Se você saiu de Belém para tentar saciar sua fome em Moabe, eu te digo algo. Levanta-te, pois, e volte para o lugar que você nunca deveria ter saído. Porque Ele quer matar a tua fome. Ele quer transformar a sua vida. Há esperança para você. Ao cheiro das águas brotará. E como planta nova vai florescer. Larissa, mas eu não vejo esperança. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, todavia eu me alegrarei e exultarei o Deus da minha salvação. Ele quer que você volte para Belém. Saia de Moabe. Ele quer restaurar o teu ser. Fique de pé. Eu queria que você pensasse em qual lugar hoje você está. Se hoje alguém chegasse em você e perguntasse assim: qual terra você está? Terra de Moabe ou terra de Belém? O que você iria responder? O que você ia dizer? Se um faminto chegasse para você e dissesse: me dá o caminho. E o mais lindo de tudo, que quando Jesus vem, Ele vem como um pão vivo, que desce do céu. E Ele diz: eu sou o pão da vida. Quem come desse pão, nunca mais terá fome. Eu sou o pão da vida. Ele é o pão. Ele é o pão que sacia a sua fome. Ele é o pão que diz para você: saia de Moabe e venha para Belém. Por mais que você pense, mas vai ser difícil. Mas em Belém eu posso cuidar de você. Em Belém eu posso te restaurar. Em Belém eu posso transformar a sua vergonha em dupla honra. Eu imagino como Noemi voltou para Belém. Viúva, sem filhos, faminta. Tanto é que Ruth começa a colher nas terras de Boaz, porque sua sogra estava faminta. Ela voltou devastada.
Mas a devastada, a solitária, da esposa do homem que fugiu da fome, o Senhor transforma toda a história de Noemi e diz: Noemi, eu te ponho junto com Ruth, porque de Ruth vai sair o Messias. Só Deus pode pegar a sua vergonha e transformar em dupla honra. De órfã, devastada, viúva, casou com Boaz. Faz parte da linhagem do Messias. Volta para Belém. Volta para Belém. Fecha